Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero louvar a Deus, ao Senhor, por mais essa oportunidade maravilhosa que o Senhor me concede. Louvar a Deus pelas autoridades dessa igreja, representadas na pessoa do pastor Roberto, que mais uma vez libera púlpito, faculta púlpito, para que nos meditarmos na palavra do Senhor. Amém? Sempre um motivo de muita alegria estar na casa do Pai, louvando, adorando e muito mais pregando a palavra do Senhor. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes ou de que tendes necessidade antes de o pensais. Amém? Pai, obrigado por sua palavra, Senhor. A palavra é sua, a mensagem é sua, a igreja é sua, a obra é sua, o poder é seu, tudo é do Senhor, tudo é por meio do Senhor. O Senhor é o Criador do céu e da terra, o Senhor é o nosso advogado, o autor da salvação, o autor e consumador da nossa fé, o bom pastor, o braço do Senhor, cabeça da igreja, o conselheiro, o consolador de Israel, o Cordeiro de Deus, o Cristo de Deus, o Criador. Por isso, papai, sinta-se à vontade para fazer bem a prover neste lugar, mas que a sua vontade prevaleça neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Um texto muito simples o texto que nós acabamos de ver, com uma promessa maravilhosa, um texto que eu não tenho dúvidas de que você já sabe, você conhece esse texto de cor salteado, como diz as crianças. Um texto tremendo, ensinamento maravilhoso e simples da palavra do Senhor. Não tem o que interpretar. E depois de nós ouvirmos domingo aqui, uma palavra abençoada, uma palavra de desafio, uma palavra que o pastor foi muito usado, hoje vir aqui uma oportunidade de desafio. Não deixe de ser um desafio também gigantesco. Quem esteve aqui comigo viu quantos conceitos, quantas direções que o Senhor deixou ao meu e ao seu coração. Deus reafirmando que Ele ainda inverte lógica, Ele ainda inverte a lógica. Aleluia! E esse Deus que inverte lógica, nós temos que continuar a buscar, nós temos que continuar a clamar, a buscar, a orar, porque Ele é o Deus do quê? Da provisão. Esse é o ano da provisão, porque o Deus deste lugar é o Deus da provisão. E se Ele é o Deus da provisão, eu e você
temos que buscar. E qual é a maneira, talvez mais rápida ou fácil, de buscar o Senhor ou de se encontrar com o Senhor, senão pela oração? Então eu quero dar um tema para esse texto aqui, usando até aqui o subtítulo, aqui está o subtítulo lá, como se deve orar. Eu quero acrescentar uma palavra: como se deve orar eficazmente. Amém? Como se deve orar eficazmente, com eficácia. A oração funciona, a oração de resultado. O Senhor Jesus aqui apresenta pelo menos 3 passos aqui, 3 conselhos de uma oração eficaz, uma oração, a oração que funciona. O Senhor apresenta aqui. Agora vamos entender o texto. O Senhor Jesus, ele está aqui no meio de um discurso. Ele está discursando para uma multidão que começou no capítulo 5, a partir do versículo 1 e vai até o capítulo 7. E o Senhor falou das bem-aventuranças, e o Senhor falou de vários assuntos aqui, falou da lei, e aqui ele muda o assunto. Ele começa a ensinar sobre 3 pilares que todo cristão deve estar com a sua vida apoiada. Primeiro pilar, ele fala do assistencialismo, de dar esmolas. Ele, lá no versículo 2, quando pois deres esmola, quando fazer oferta, quando ajudar. Então, o que ele fala? Não toqueis trombeta, como fazem os hipócritas. Então, esse é o primeiro pilar, é o assistencialismo, é ajudar o próximo, é estender as mãos. O segundo pilar é a oração. Aí ele começa da mesma forma, né? E quando orares, quando pois deres esmolas, não sejam como os hipócritas. Quando orares, não sereis como os hipócritas. E o terceiro pilar, está lá no versículo 16, quando jejuares. Então, o assistencialismo, a oferta, o abençoar, o dar esmolas, a oração e o jejum. E o jejum. Fazem 18 anos que o pastor fala aqui, né, nesse ministério, mas antes ele já falava, já pregava isso. Porque quem conheceu ele no passado, como eu conheci ele, né, antes desse ministério, ele já falava sobre oração, já falava sobre o jejum, já falava sobre a importância de ler, meditar na palavra do Senhor, já falava sobre a importância desses 3 pilares, de estender a mão para abençoar, a oração e do jejum. E no versículo 16 também ele começa da mesma forma: quando jejuares, não vos mostreis conquistados como os hipócritas. Então, por título da mensagem, como se deve orar eficazmente. Se existe esse conselho, o Senhor vai estar nos ensinando. O caminho da oração eficaz é porque tem a oração que não funciona. É porque tem a oração que o Senhor rejeita. E aqui o Senhor mostra que tem uma oração que ele rejeita. Vamos entender aqui o texto. Ele começa falando: e quando orares, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças. Para que eles fazem isso, esses hipócritas, esses judeus que viviam dentro da igreja? Qual era o motivo, qual era a motivação deles? Serem vistos pelos homens. Aí o que o Senhor Jesus fala do resultado dessa oração? Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Qual foi a recompensa que esses homens, que esses pseudo-religiosos, ou pseudo-pastores, ou pseudo-presbíteros, diáconos, ou pseudo-líderes, autoridades, qual foi a recompensa que eles receberam? E eles receberam, qual foi a recompensa? Está aqui. O Senhor Jesus fala, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu digo que eles já receberam a recompensa. Qual foi a recompensa que eles receberam? O aplauso dos homens. Essa foi a recompensa que eles receberam. Por quê? A atitude deles era uma atitude honrosa. A atitude era certa. Porém, a motivação errada. E por que tem muitas pessoas que às vezes você vê e não entende nos nossos dias, pessoas que até aparentam ser líderes, grandes líderes,
esses grandes pregadores, grandes homens de Deus, mulheres de Deus, e vivem uma vida de derrotas, ou até brigam na sociedade, porque essas pessoas, elas brigaram, elas foram aceitas, receberam os aplausos do homem, receberam o reconhecimento, elas oravam por ele. Lembra-se na rua, o lugar de oração. Qual é o lugar de oração hoje? Qual é o lugar que prega a palavra hoje? Na igreja. Há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus está falando para essas pessoas. O Senhor Jesus está olhando para o líder. O Senhor Jesus fala assim: ó, quando orares, não sejais como esses pregadores, não sejais como esses pastores, não sejais como esses líderes, não sejais como essas autoridades. Mas Senhor, mas eles oram comigo. Senhor, eles são homens de Deus, Senhor. Eles conhecem a lei, Senhor, até as vírgulas, Senhor. Eles oram bonito. Olha a roupa deles, a roupagem, Senhor. E eles oram na rua. Eles não têm vergonha, Senhor. Onde eles estão fazendo a sua obra. Sim, a atitude é correta, mas é por motivação errada. Eles estão fazendo isso simplesmente para serem vistos pelos homens, e eles já receberam o que eles buscaram. E eles buscavam a aprovação do homem, a aprovação da sociedade, o reconhecimento do homem, o reconhecimento da sociedade. Será que existe isso nos dias atuais? Sim, existe isso nos dias atuais. Infelizmente, existe isso nos dias atuais. Você deve conhecer alguém. Você deve conhecer alguém. Eu conheço pessoas que eu me sinto constrangido de conversar sobre a palavra do Senhor, porque a pessoa conhece até as vírgulas. De Gênesis ao Apocalipse, você fala a vírgula, ponto final. Não, o Senhor Jesus deu uma pausa. Não, conhece, cita. Não, vai lá em Jeremias, é 1 Samuel. Não, isso aí é Apocalipse. E recita o texto. Porém, tem um detalhe, pequeno detalhe: as suas obras, o seu comportamento, as suas atitudes. Não há harmonia entre a fala e as atitudes. Estão me entendendo? Estão conseguindo acompanhar aí? Não há harmonia, meus irmãos, entre a fala, entre aquilo que é ensinado e as suas atitudes. E as suas atitudes em casa, quando ela está lá com a esposa, com os filhos, as suas atitudes no comércio, as suas atitudes no trabalho. Não há harmonia, não há harmonia na sua vida. E o Senhor Jesus está ensinando aqui para essas pessoas. Ele está falando: esse tipo de oração, ela é rejeitada. Aí, olha para, ele está falando, parece que eles estão mais distantes. Não olhe para os hipócritas. Tá? Não, quando orares, não sereis como os hipócritas. Parece que ele está apontando lá para longe. Aí ele olha, aí ele fala para a multidão: mas tu, parece que estão mais próximos dele. Ele mexe, aumenta o zoom. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Aqui ele está falando tu, mas simboliza aqui um grupo de pessoas. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Ele está ensinando as pessoas, porque as pessoas foram ensinadas. As pessoas foram ensinadas por esses pseudo-autoridades ou líderes a fazer o bem, a estender a mão, assistencialismo, a orar, a jejuar, mas eles faziam questão de mostrar que estavam fazendo, tocar o trompete. Olha, eu estou orando, eu estou fazendo aí, olha, eu estou orando aí, eu estou orando aqui, ó. E abria a boca e clamava. Só para pontuar aqui, o Senhor Jesus não está condenando isso que a gente faz aqui, tá? Essa oração coletiva. Ele está falando lá. Ele não está condenando, ele só está corrigindo a motivação das pessoas. Tu, quando orares, entra no teu quarto, entra no teu aposento, e fechando a porta, orarás a teu Pai que está em secreto.
E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Essa é a recompensa. Entra no teu aposento, não seja como eles. Você não precisa. Busque o Senhor no seu íntimo. Busque o Senhor no secreto. Busque o Senhor porque Ele vai ouvir. Você aprendeu desde o início. O Senhor se revelou desde o início. O Senhor usou os seus profetas. Os seus profetas chamaram o tempo inteiro de Gênesis até Malaquias. Ou no Pentateuco, de Gênesis até Gênesis, até Deuteronômio, Pentateuco, esse livro. A lei convida, incita o povo, e os profetas depois, tempo inteiro convidando o povo a orar, incitando o povo a orar, a buscar, a aclamar o Senhor. Exemplo disso, os profetas Jeremias passou o tempo inteiro pregando, e um dos versículos ele cheio do Espírito de Deus, ele diz: clame a mim e responder-te-ei. O Senhor falando: vinde a mim, clame a mim, busca a mim que eu vou te responder. E aqui o Senhor está mostrando o modelo da oração eficaz, aquela oração que você, falando para essas pessoas, não faça com eles. Mude a motivação. Busque o Senhor, porque Ele está em secreto, mas o Senhor que vem em secreto te recompensa. O Senhor está falando para aquele povo. Qual é a recompensa que você busca? O que vocês precisam é de paz? Vá no seu secreto. É segurança? Vá no seu secreto. É alegria? Vá no seu secreto. É cura? Vá no seu secreto. E um exemplo de uma pessoa que foi no secreto do Senhor, mesmo entre a multidão, foi a mulher de sangue, porque ela foi no secreto de Deus, mesmo no meio da multidão, que ela falou: se eu tão somente tocar, eu serei curado. Portanto, meus amados irmãos em Cristo Jesus, o secreto de Deus é que o Senhor está ensinando para eles: vá para o secreto, recolha-se, feche a sua porta de tudo e de todos, que o Senhor vai responder. Mas nos nossos dias, mesmo em meio à multidão, eu posso clamar ao Senhor, porque o Senhor ouvirá o clamor do meu coração, mesmo que não haja palavras, né? Não é isso que o salmista diz no Salmo 139, se eu não me engano, no versículo 1, o salmista diz, no versículo 2, Senhor, versículo 1, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. O salmista entendeu isso antes do tempo da graça. Na lei, ele já entendeu isso, ele já viveu isso. Então o Senhor conhece o seu coração, você que aventurou aqui essa noite. O Senhor conhece a sua mente, o Senhor conhece a sua vida. O Senhor sabe se você está aqui somente de corpo presente, veio aqui para sair de casa, se não aguentava ficar bem, não estava pesado, ou se o Senhor sabe que verdadeiramente eu e você viemos aqui com o coração aberto, com o coração puro, buscar o Senhor, clamar o Senhor, com a esperança de receber o conselho do Senhor, uma orientação do Senhor, para que assim receba um alívio, que a minha alma saia daqui com um alívio, uma direção, com a orientação. O Senhor conhece o seu coração e conhece o meu coração. Então, o Senhor Jesus diz que essa é a oração eficaz. É isso que Ele está ensinando, né? Não faça como entra no teu aposento, porém, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, orarás a teu Pai. 7, versículo 7. Eu orando, olha só, está ensinando que a oração é eficaz. É a oração eficaz, acompanhe. Eu orando, não useis de vãs repetições, como gentios que presumem. O que eles presumem? Que pelo seu muito falar serão ouvidos. Sabe aquela pessoa que depois de experimentar tudo durante o dia, aí na hora que ele vê que ele lembra de Deus, mas ele está no automático. Senhor, obrigado por esse dia maravilhoso, bom dia abençoado, o Senhor guardou minha vida,
Já dormiu porque está muito cansado. Já 1h da manhã, ficou 3 horas no celular, 4 horas no celular. Ele passou o dia na frente do televisor. Passou o dia na frente do televisor. Eu nem sei as programações que tem hoje, né? Que eu assisto futebol quando eu estou livre, quando eu estou de boa, quando eu não tenho compromisso. Eu assisto futebol, quando eu estou de boa, quando eu tenho compromisso, eu assisto futebol. Eu não sei as programações, mas tem pessoas que passam 6, 7, 8 horas na frente do televisor, e você tem um mundo em sua mão. E tem pessoas que falam: Deus não abre a porta, não vai, eu já levei currículo, Deus não abre uma porta, e tem lá um pacote de 5 quilos de farinha na sua casa. Olha aqui como fazer um pão caseiro, faz um pão e vai vender na esquina, você tem a bênção do Senhor. O celular vai te ensinar a fazer um pão, o celular vai te ensinar a fazer um conserto na energia elétrica, o celular vai te ensinar, não é o celular, não é o celular, é os profissionais que vivem disso. Certa feita, deu um problema na nossa geladeira moral, porque não já se entende. Liguei para o técnico, falei: onde é que você está? Estou indo aí. Ele chegou com o aparelho na mão, o objeto lá, que tinha quebrado, a peça. Ele já chegou com a peça na mão e trocou a peça. Naquela época, sei lá, 8 anos atrás, 10 anos atrás, R$120. Voltou. Passou 3 meses, outra vez, liguei para o mesmo, estou indo aí. Já veio com a peça na mão, mais R$120. Só 8 ou 10 anos atrás. Bom, mudamos daqui, chegamos na outra casa, aconteceu o mesmo problema. Falei: opa, pode parar. Peguei o celular, fui lá e pesquisei o nome da geladeira, o nome da marca da geladeira e o problema que estava lá. O profissional ensinando a trocar a peça. Aí eu fui até a loja, comprei a peça, R$39 na mão. Eu e minha esposa, ela com o celular na mão, ia pausando o vídeo e eu puxando: troca agora o parafuso, liga agora esse fio. Trocamos a peça, R$39. Fechando parênteses, meus irmãos, isso aqui não é só para maldição, isso aqui é uma bênção. E fizemos outros concertos também, isso aqui é uma bênção. Energia elétrica, rádio, geladeira, a máquina de lavar roupa. E aí a pessoa está aqui, é só pesquisar. Você tem a bênção, você tem o Senhor, Criador do céu, você tem o Espírito de Deus. Ah, irmão, mas eu vou vender pão lá no cruzamento, na Manuel Goulart. Então fique em casa então. É vergonhoso? Vergonhoso é roubar, vergonhoso é enganar as pessoas. Isso é que é vergonhoso. Ah, irmão, mas fica aí. Quantas pessoas? Teve uma pessoa, mais um testemunho, teve uma pessoa que nós conhecemos lá na cidade de Rosana. A pessoa estava desempregada, uma cidade pequena, começou a fazer pão e colocar na frente da casa. E as pessoas começaram a comprar o pão. O que a padaria fez? Foi lá e contratou ela. E está trabalhando comigo. Olha aí, meus irmãos. Olha só. Deus, Ele dá projetos. Ele dá projetos. Aqui, ó. Então, aqui, voltando aqui para o texto, né? Não seja como os hipócritas. Muitas pessoas passam o dia usando essa ferramenta abençoada para dar o melhor da sua vida em coisas fúteis, em coisas inúteis. Irmãos, eu estava conversando com o pastor. Isso aqui é uma bênção. Eu estou constrangido. Encontrei um curso, pesquisar sobre a minha área, eu quero investir. Eu quero conhecer interpretação da palavra do Senhor, investir no meu ministério. Eu estou constrangido. Quanta coisa boa tem na área de teologia, de graça.
Fala para minha esposa: misericórdia, estou com vergonha. Sozinho eu fico envergonhado. Quanta coisa boa, e quantas pessoas perdendo tempo em coisas fúteis, em coisas inúteis. E eu só vou citar mais uma situação, já vou voltar. E quantas pessoas que usam isso aqui para mandar recado no Facebook. E outra, irmãos, são pessoas que conhecem a palavra, né? Conhecem a palavra do Senhor. Então, muito cuidado, irmãos. Eu estou falando isso para mim com temor e tremor. Eu estou arrepiado dos pés e cabeça. Porque às vezes eu olho assim, dá vontade de ir lá e comentar. Mas você pode olhar meu Facebook, está aberto. Pode olhar lá o que tem lá. Pode olhar, muitos irmãos aqui me acompanham, curtem minhas mensagens. Não tem outra coisa a não ser a palavra do Senhor. Agora, é constrangedor. E aí a pessoa pega o melhor da vida dele, o tempo de Deus disponível, para crescer, para aprender, para investir. E vão mandar recado, misericórdia. Mas, e aí, por isso que a oração não está sendo eficaz. E aí alguém suplicando, clamando, pagando preço, ficando doente, estourando veias, né? Perdendo a saúde, clamando, se arrebentando. Não estou fazendo propaganda de ninguém, não. Muitas pessoas aqui oram, buscam o Senhor, clamam o Senhor, mas recai sobre a vida de quem? Daquele que está à frente do rebanho, o pastor. Aleluia. São os motivos. E aí, meus irmãos, amados em Cristo Jesus, só para repetir, voltando aqui, há muitas pessoas que estão no automático. Então aqui isso que o Senhor Jesus está falando, essa oração ela é ineficaz, a oração que está no automático. Usam que vãs repetições, só repetem, é como um papagaio, aprendeu a repetir, e essa oração é ineficaz. Quantas pessoas estão fazendo oração ineficaz? Quantos ministérios que não vão para frente, que fecham as portas? Por quê? Por vários motivos, e esse é um dos motivos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus nosso Pai sabe o que tens necessidade antes que o peçais. Então eu preciso pedir, porque Deus já sabe antes de eu pedir. Não é isso que Deus está falando, eu já ouvi pessoas falar isso. Olha o contexto que Deus está ensinando, porque o Senhor Jesus está ensinando. Ele está falando para você não ser como os hipócritas, não ficar repetindo como os gentios. É disso que o Senhor está falando, é disso que Ele está falando. Não seja como os gentios ficarem repetindo, porque o Senhor sabe, mas o Senhor deseja que nós clamemos a Ele, busquemos a Ele. O Senhor deseja que nós venhamos assim, pratiquemos a repetição, mas com adoração. Senhor, socorre. O que nós fazemos aqui toda quarta? Senhor, em nome de Jesus, o que o pastor fez aqui mais uma vez? Socorre ele, socorre ela. Senhor, arranca ele desse lugar, arranca ela desse lugar. Nós não estamos repetindo, mas nós estamos repetindo em adoração e seguindo o exemplo daquele que há de vir, seguindo o exemplo, o maior exemplo de todos, o Senhor Jesus. Ele fez isso. Você sabia que o Senhor Jesus fez isso? Que ele repetiu a oração dele? Ele fez isso. Vamos ler Mateus capítulo, onde que eu anotei, meu Deus? Mateus capítulo 26, versículo 44. O Senhor Jesus fez isso. Olha aí, que texto tremendo. Mateus 26, versículo 44. Olha só o que o Senhor estava no momento de oração, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez. Aqui está antecedendo que o Senhor Jesus disse, e ele estava orando lá no Getsemane, se preparando, buscando o Senhor, em oração no secreto lá. E aí o que fala aqui, foi orar pela terceira vez, fazendo o quê? Repetindo as mesmas palavras. Aleluia! Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus.
nós estamos no caminho certo dessa oração eficaz. O Senhor Jesus não está anulando aqui, que você não deve repetir. Nós devemos repetir, mas nós devemos buscar o Senhor, não com a motivação errada, mas com a motivação certa, com o coração quebrantado, contrito, com o coração de adorador, buscar o Senhor, Criador do céu e da terra. Que o Senhor responde a oração. Sim, existe uma oração eficaz, e esta é a oração eficaz, a oração que funciona, a oração que o Senhor Jesus está ensinando para mim e para você, aqui no capítulo 6, que nós acabamos de ler. E quais são os passos que eu e você devemos dar para experimentar essa oração eficaz, essa oração que funciona, que o Senhor Jesus acabou de ensinar? O primeiro passo é o seguinte: o primeiro passo é se isolar de tudo e de todos. Onde está isso aí? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta. Olha, fecha a porta para tudo e para todos. Fecha a porta para sua mulher, fecha a porta para o seu esposo, fecha a porta para os seus filhos, fecha a porta para a sua família, fecha a porta para o seu celular, o programa de televisão. Fecha a porta para tudo e vai orar a seu Pai que está em secreto. É hora, é tempo de nós buscarmos o Senhor em espírito e em verdade, porque esses são os verdadeiros adoradores que o Pai procura. Essa é a oração que funciona, essa é a oração que ela é eficaz. Portanto, se você deseja experimentar uma oração eficaz, a oração que funciona, a oração que o Senhor responde, a oração que você vai experimentar, o que o pastor já pregou aqui domingo, o Senhor invertendo ou revertendo a lógica, você precisa se isolar, você precisa buscar o Senhor. Veja, aqui não é nada que você já não saiba, talvez você já pratique isso, mas a palavra do Senhor para mim e para você hoje é para nós crescermos mais, avançarmos mais, dedicarmos mais tempo à palavra do Senhor, à oração. E se nós fizermos isso, nós vamos crescer e nós vamos experimentar o quê? A providência do Senhor, a recompensa do Senhor. E eu quero dizer uma coisa para você: a recompensa do Senhor que eu faço para o Senhor em público, que a minha mão direita, que a minha mão esquerda não sabe o que faz a direita, o Senhor ele publica. O que eu faço em oculto, o Senhor ele recompensa publicamente o que o Senhor faz. É publicamente. O Senhor te honra, o Senhor te honrará publicamente. Você que já ora no seu canto, você que já ora no seu silêncio, você que tem derramado as suas lágrimas, só você sabe, que o seu marido não sabe, que a sua esposa não sabe, você no seu secreto vai dizer para você: continue, porque você será honrado. Existe uma recompensa para mim e para você. O Senhor, eu estou falando para você, irmãos, é daquilo que eu experimento, é daquilo que eu busco. Eu já tenho testemunho aqui uma vez. E vou falar novamente. Eu fiquei quase um ano nesse secreto com Deus. Eu tive a beira de colapso. E o que me sustentou foi oração, jejum e palavra do Senhor. Já veio um testemunho aqui. O irmão Daniel não está aqui hoje. Mas eu fiquei quase um ano. Tamanha foi a opressão, a depressão que atacou, a batalha na mente, o confronto, o espírito de morte, me cutucando, me apeliando, me pressionando, oprimindo. Quase um ano, sem dormir, deitava às 2 horas da manhã, ficava acordado, o relógio ia despertar 15 para 6, eu desligava antes, levantava, entrava na Kombi do Daniel, ia trabalhar o dia inteiro, só na água, e conversando com o Senhor, suplicando socorro, Senhor, socorro, e aquilo aqui, ó, martelando, por quase anos. Eu estive à beira de colapso. Eu já testemunhei isso uma vez. O Senhor me deu vitória. O Senhor me deu vitória. Estão situações, estou testemunhando para a glória do Senhor, para que você entenda o valor da oração.
para que você entenda o valor do secreto com Deus, para que você entenda, você que já pratica isso, que você entenda que o Senhor tem ouvido as suas orações, e que o Senhor vai te honrar, o Senhor está te sustentando. Entenda uma coisa, pelas suas forças você não seria capaz de sustentar, de vencer, você não seria capaz de suportar essa carga. Entenda isso, eu não seria capaz. Foi o Senhor que me convidou, foi o Senhor que me trouxe, que me levantou, que me posicionou para buscá-lo, para jejuar, para orar, para clamar. Foi Ele que fez isso na minha vida, porque pelas minhas forças eu não seria capaz, eu teria sucumbido, teria sido derrotado, e teria talvez acabado com a minha vida. Tamanha foi a opressão, mas havia o Espírito de Deus que me sustentou durante esse tempo. Essa é a oração eficaz, a oração que busca o Senhor com a motivação certa. Qual é a motivação certa? É aquela que reconhece, eu reconheço a minha incapacidade. Eu não sou capaz de passar por aqui, eu não sou capaz de suportar isso, Senhor. Me ajuda, senão eu vou naufragar, senão serei destruído. Me ajuda. Essa é a oração eficaz, essa é a motivação certa, a motivação que reconhece a incapacidade. Em segundo lugar, falar com o Senhor. O que ele fala? Em primeiro lugar, entrar no teu aposento, se isolar, fechar a porta de tudo e de todos. Depois falar com o Senhor. Você está doido? Está falando sozinho? Talvez você vai começar a clamar no seu quarto lá, né? E vai ser igual o vizinho do pastor que eu via ele orando lá, e eu sei disso. Não foi ele que me falou. Ouvia ele orando, clamando, suplicando no quarto dele. Talvez a pessoa fale assim: está doido? Não, está doido, não. Você está falando com o seu Deus. Eu estou falando com o meu Deus, e Ele responderá, e a sua recompensa chegará. Em terceiro lugar, ser verdadeiro com o Senhor. Onde que está isso? O pregador, onde ele fala: não useis de vãs repetições, fica repetindo igual papagaio. Mas ser verdadeiro, Senhor, ser verdadeiro, Senhor, eu não tenho capacidade, Senhor. Eu não tenho capacidade de vencer essa situação, meu Deus. Senhor, olha a situação, olha a tempestade, Senhor. Não há como resolver isso, Senhor. O dinheiro não resolve. O poder, o conhecimento, a influência pública, a influência dos doutores não resolve. Senhor, a medicina não resolve, não existe medicamento para isso. A ciência não resolve. Senhor, eu vou ter que resolver isso no braço. O homem do passado, não. É esse reconhecimento. Alguém aqui já teve uma situação que a influência religiosa não resolve? O pastor não está lá com você para resolver. O seu pai não está lá, a sua mãe não está lá, o seu esposo não está lá. O dinheiro não resolve a influência econômica, a influência política, jurídica. Você conhece a melhor de prova? Nada, isso não resolve. Isso não resolve no jurídico, isso não resolve no religioso. Senhor, socorro! É esse reconhecimento. Senhor, é você, Deus comigo. Senhor, se o Senhor não tocar no meu filho, Senhor, olha para onde meu filho está indo, Senhor. Olha a direção que a minha filha está indo, Senhor. E ela mente, e ele mente, Senhor, mas eu sei que ele está na direção errada. Eu sei que ele está fazendo a coisa errada. Eu sei que ele está fazendo a coisa errada. Senhor, ele não há o que fazer. E agora? É disso que eu estou falando. Olha o meu marido, olha esse homem para onde está indo. Olha ela, Senhor, essa direção, Senhor, é rota de colisão. Ele vai quebrar a cara, ela vai quebrar a cara, Senhor. E aí? É disso que eu estou falando, meus irmãos. É isso que eu estou falando. Essa situação, Senhor, é reconhecer que só existe um lugar para buscar essa resposta. E é o Senhor, eu quero dizer para você,
E já quero convidar você a se colocar de pé. Tem que ser. Aleluia. Quero convidar você a se colocar de pé. Irmãos, é disso que eu estou falando. O meu desejo é que você não esteja passando por isso. Meu desejo do fundo do coração é que você não esteja passando por uma situação dessa. Que não esteja no meio de uma tempestade, no meio do deserto, no meio do vale. Que você não esteja num lugar que o dinheiro não resolve, que a influência política não resolve. Mas, se há alguém no nosso meio que se encontra assim, eu quero dizer uma coisa para você. Você quer experimentar a oração que funciona, a oração eficaz? Busque o Senhor. Busque o Senhor a partir de hoje. Entra no teu quarto, se isole, tenha o seu tempo com Deus, se isole de tudo de Deus. Talvez o seu marido não possa ouvir a sua oração, talvez o seu filho não possa ouvir a sua oração, talvez a sua esposa não possa ouvir a sua oração. Então você pode sim, mas abre o seu coração, converse com o Senhor, porque a palavra do Senhor garante que Ele vem em secreto. E é isso que eu pratico todas as noites, a partir das 11 horas, quando a minha esposa vai dormir. Irmãos, um dos confortos, um dos consolos, um dos bálsamos que desce sobre a minha vida, uma da certeza que desce sobre a minha vida. Há mais de 8 bilhões de pessoas na face da terra. E naquele momento, estou eu e mais ninguém. E ninguém está vendo, é eu e o Senhor. E eu tenho certeza que eu estou na presença do Senhor. E quando eu chego na presença do Senhor, eu encontro paz. É isso. Não é recompensa de casa, não é recompensa de carro, não é recompensa de emprego, não é recompensa de concurso, não é isso não. Não é nada de mais gratificante do que você estar ansioso, com medo, com dúvida, e você abraçar o Senhor e receber a paz do Senhor, porque a presença do Senhor me concede isso. A presença do Senhor me concede paz. O apóstolo Paulo entendeu bem isso, e ele deixou registrado lá: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, posso orar? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Na oração eu encontro paz. Na oração, quando você fizer isso, você encontrará paz. A paz que excede todo entendimento humano. Olha outro texto maravilhoso, olha outra declaração. Depois dele passar por naufrágios, perseguições, cadeias, ele declarou: tudo posso naquele que me fortalece. Na oração, nesse secreto com Deus, eu encontro forças para continuar, sabe? Forças para enfrentar, forças para continuar orando, buscando, forças para continuar no caminho da provisão, porque Deus, Ele provê. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O salmista também entendeu bem isso, no Salmo, no capítulo 16, no versículo 11, olha o que ele declara, no versículo 11, Salmos capítulo 16, versículo 11: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria. Aleluia. Quando eu e você entramos na presença do Senhor, naquele cantinho que nós encontramos, você chega triste, você chega angustiado, você chega frio, você chega ao ponto de explodir. E o que eu e você encontramos? A alegria
Irmãos, isso é promessa do Senhor. O salmista entendeu bem isso. Na presença do Senhor, a plenitude de alegrias. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Na presença do Senhor, na oração, eu recebo, eu encontro também, sabe o quê? Socorro. Salmo 121. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Na oração, eu encontro socorro. Eu entro angustiado. Eu entro lá com os céus, parece que está fechado, está tudo errado. Mas eu saio de lá de que forma? Eu saio de lá em paz. Eu saio de lá feliz. E eu saio de lá com socorro, porque eu recebo o socorro do Senhor. Essa é a recompensa que o Senhor tem para mim e para você. Quando nós entramos no quarto, fechamos a porta, se isolamos de tudo e de todos, falamos com o Senhor. Quando nós somos verdadeiros e não somos meros papagaios, mas quando nós derramamos o nosso coração, a nossa alma na presença do Senhor, nós recebemos paz, porque é a presença do Senhor que garante. É a presença do Senhor. Existe algo mais confortável com a criança do que o colo de sua mãe? Existe algo mais confortável para mim e para você do que o colo do nosso pai? E na presença do Senhor e de você, nós encontramos tudo isso porque nós nos jogamos no colo do Pai. Entenda isso, meu irmão. A partir de hoje, eu e você, o Senhor nos trouxe aqui porque o Senhor, Ele deseja isso de nós. Ele quer se encontrar conosco, Ele quer esse encontro conosco, Ele quer esse lugar reservado conosco, comigo e com você. Esse momento de comunhão, esse momento de afeto, de carinho, esse momento de adoração. Quando eu e você agimos assim, nós recebemos, a nossa oração é eficaz e nós recebemos a recompensa do Senhor. Qual a recompensa? Você precisa do Senhor hoje, você quer ter um presente. E o que você tem feito para merecer essa recompensa? Como você tem agido? Como você tem se comportado? Quais foram as suas atitudes? Irmão, coloque no louvor, por favor. Pois eu concluo dizendo que se você quer tomar essas 3 atitudes a partir de hoje, a sua oração será eficaz e você receberá a recompensa do Senhor. Amém? Coloque a mão no seu coração. Eita, aleluia! Falar com Deus nos satisfaz. Se você fizer isso, Deus satisfará os desejos do seu coração. Aleluia! É um privilégio. Eita, meu coração, a alma pesou. Eita, Jesus amado, Senhor é lindo. Que ensinamento maravilhoso, Senhor. E obrigado, Senhor, por nos convidar essa noite para esse encontro maravilhoso. Obrigado por esse convite maravilhoso, papai. Oh, papai, convite para experimentar uma oração eficaz. O convite para experimentar a recompensa do Senhor. Com a ajuda do Senhor Jesus, eu apresento cada vez neste lugar. Que abençoe neste lugar. Que entendeu a sua mensagem, que entendeu os seus conselhos, que entendeu as suas advertências, que entendeu os seus conselhos e que vai praticar a oração eficaz e que deseja experimentar a recompensa do Senhor. Eu apresento a vida dele e a vida dela diante do Senhor. E se há alguma coisa, Senhor, esta noite, provocando, Senhor, dúvidas, provocando medo, provocando dor, provocando desespero, depressão, angústia, oh, Senhor, que dê lugar à paz do Senhor, à alegria do Senhor, que dê lugar a
sobrenatural do Senhor. A Senhora e assim digo essa oração aqui na terra, em nome de Jesus.